Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Daremos início aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O primeiro destaque de hoje é sobre essa relação conflituosa entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui diz que os opositores na Venezuela temem as próximas ações de Trump e recorrem à Constituição para pressionar por eleições. Incomodados com o discurso do presidente dos Estados Unidos, essas figuras contrárias ao regime buscam saída na Carta Magna para um novo pleito. E republicano descarta eleições na Venezuela em 30 dias e diz que precisa consertar o país primeiro. E Delcy Rodrigues é leal a Maduro e não representa troca de regime, foi o que afirmou ex-embaixador dos Estados Unidos em Caracas. Também temos aqui outros destaques. De acordo com uma agência, drones se aproximam do prédio que abriga regime da Venezuela e são abatidos. E a Folha de São Paulo também nos traz aqui uma análise. Extração do total do petróleo da Venezuela emitiria 60% do gás carbônico que a atmosfera ainda suporta. E Maria Corina promete retornar ao país o quanto antes e critica a líder interina Delcy Rodrigues. Inclusive, na primeira fotografia aqui deste carrossel de imagens, fala sobre a tensão na Venezuela. Lá em Caracas, guardas armados monitoram os cidadãos, como a gente observa aqui nesta foto. E cenário de apreensão se estende a todo o país, inclusive na fronteira com a Colômbia. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque sobre a Igreja Católica. Papa Leão XIV fecha a porta da Basílica de São Pedro, encerrando o jubileu depois de Roma receber 33 milhões de peregrinos. Nesta última imagem, temos aqui um assunto que é sobre saúde, uma terapia fofinha. Militares que atuaram em confrontos recorrem a cães de serviço para esquecer cenas sombrias e tratar também o estresse pós-traumático. Agora, falando sobre a situação do Banco Master, socorro do FGC ao Master tinha cláusula que previa corte de ajuda em caso de ações da Polícia Federal. Esse dispositivo confidencial foi criado após a reportagem da Folha revelar aí o inquérito. Também temos outros assuntos. Municípios não explicam ao Supremo Tribunal Federal o uso de emendas investigadas. Bahia, Macapá e Estado de São Paulo lideram emendas PIX no ano passado. Também temos aqui um texto de opinião da Folha de São Paulo. Folia de Reis, em 6 de janeiro, é quando o Natal vai para as ruas. O cortejo religioso musical percorre as cidades, em geral à noite, com instrumentos e também cantoria. E falando sobre a política aqui no nosso país, temos aqui um destaque que Bahia começa 2026 com PT em busca de manter sua hegemonia e oposição unificada por eleição. A ACM Neto confirma candidatura a governador e promete postura contra o partido de Lula. Inclusive, temos também aqui um destaque que o núcleo duro do Ministério da Justiça deve deixar a pasta com provável saída de Lewandowski. Ao menos 2 secretários sinalizam a intenção de partir do governo Lula ao lado do ministro. Agora, falando aqui de um assunto internacional, plano da União Europeia para a reciclagem sai pela culatra devido à disputa de chineses por sucata de alumínio. Compradores adquirem um metal, fundem-no e o exportam de volta como recém-produzido. Também temos aqui outro assunto que trata do envelhecimento. Miscigenação brasileira pode aumentar a longevidade, é o que indica estudo da Universidade de São Paulo com centenários. Essa pesquisa sugere que a variabilidade genética explica por que algumas pessoas vivem mais do que outras.
Agora sobre filmes, que também temos aqui 2 destaques na Folha de São Paulo desta terça-feira. Quem conseguiu sobreviver aos 2000 vai sobreviver a qualquer coisa, diz Paris Hilton à Folha de São Paulo. Também temos outro assunto que a Kristen Stewart diz querer novo Crepúsculo e planeja dirigir um remake para a saga de vampiros. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, quando a humanidade deu seus primeiros passos? Estudo indica que foi 7 milhões de anos atrás. Em algum momento o ser humano começou a caminhar, mas quando isso aconteceu? Aqui nos diz que o fóssil do mais antigo dos nossos ancestrais, achado lá no Chad, pode ajudar a desvendar esse mistério. No Caderno Todas de hoje, temos aqui um assunto para São Paulo, que bolsa de estudos muda a vida das jovens em Paraisópolis. Falando agora sobre economia, temos também aqui alguns destaques para esta manhã de terça-feira. Hyundai apresenta robô para trabalhar em fábricas de carros. A previsão de estreia é para 2028. A montadora aposta em inteligência artificial e robótica e planeja também produzir até 30 mil unidades por ano nos Estados Unidos. E um outro assunto também sobre a economia que diz que PicPay entra com pedido para abrir capital nos Estados Unidos e mira uma captação de 500 milhões de dólares. O banco registra um salto de 79% no lucro. E aí, falando agora sobre inteligência artificial, temos aqui um destaque, a fala de Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA. Ele afirmou o seguinte: próxima geração de chips da NVIDIA já está em plena produção. Também temos aqui outro destaque, que pecuária brasileira esteve à beira do colapso no ano passado. O país se livrou da conjugação da tarifa chinesa adiada para 2026 e também da americana. Agora, nos assuntos do cotidiano, temos aqui o primeiro destaque, é sobre transporte público. Aqui nos informa que a tarifa do transporte sobe em São Paulo e em outras 12 cidades da região metropolitana. Pelo menos 4 cidades congelaram o valor: Poá, São Bernardo, Santo André e Cajamar. E ainda falando sobre São Paulo, uma árvore que caiu no Parque Ibirapuera e feriu uma vendedora tinha problemas em sua raiz. A hipótese inicial é de que ciclone extratropical afetou a estrutura. Também temos aqui um caso de violência. Turista paulista é morto a tiros dentro de restaurante na praia de Porto de Galinhas, lá em Pernambuco. A vítima estava acompanhada da namorada e também de amigos no Caldinho do Neném, no último domingo. Temos também aqui outro assunto sobre Paraná, que a irmã afirma que jovem desaparecido no Pico Paraná só bebeu água e pulou de cachoeira. O Roberto Farias Tomás, de 19 anos, ficou 5 dias perdido na montanha mais alta da região sul aqui do nosso país. Temos agora um destaque para a editoria internacional de hoje. 5 anos após a invasão do Capitólio, perdão de Trump não foi o suficiente para os vândalos. O presidente diz que os manifestantes sofreram tratamento ilegal durante seus processos. Agora, na editoria de saúde, temos aqui o primeiro destaque, dizendo que BH leva cuidadores a idosos vulneráveis e vira uma referência nacional. Essa iniciativa alivia a sobrecarga das famílias em áreas sem hospitais e inspira também outros municípios. Agora, falando sobre o meio ambiente, aqui nos diz que campos de altitude estão desaparecendo no sul do Brasil, até mesmo em áreas protegidas. Aqui nos explica que áreas abrigam biodiversidade única e fornecem serviços ecossistêmicos essenciais. Agora,
Na capa do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira, temos a manchete de hoje, mais uma vez, sobre essa situação da Venezuela. Aqui diz que Maduro afirma em tribunal ser presidente, mas sucessora já se abre a negociar com os Estados Unidos. Delcy Rodrigues exalta chavismo em atos públicos, mas, sob pressão americana por petróleo, usa o termo cooperação. Aqui nos informa que, com uma camisa azul sobre o uniforme de presidiário e fones de ouvido, para entender do que é acusado, Nicolás Maduro esteve ontem em sua primeira audiência em um tribunal lá em Nova York. O ditador afirmou ser inocente das acusações de narcotráfico e declarou ser prisioneiro de guerra e um presidente sequestrado da Venezuela. Lembrando aí que Maduro é acusado de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e porte de metralhadora. E em Caracas, apesar das declarações formais de apoio a ele, a cúpula chavista se reestruturou sem a presença do ditador que estava no poder desde o ano de 2013. E conhecida por um certo pragmatismo e capacidade de gestão, a vice Delcy Rodrigues assumiu como presidente interina. Aqui nos informa que ela tenta se consolidar no cargo entre chavistas históricos, mais linha dura, pressionada por navios de guerra e ameaças de Donald Trump. E em atos públicos, a Delcy Rodrigues tinha adotado um tom duro também contra os americanos. Mas em mensagem direta a Washington, na última noite de domingo, convidou o governo dos Estados Unidos a trabalhar em conjunto em uma agenda de cooperação. Nesta imagem, em destaque na capa de hoje do Estadão, podemos ver, por exemplo, Nicolás Maduro e a sua mulher, logo atrás, a Cilia Flores, sendo levados aí por agentes antinarcotráfico para a audiência em Nova York, nos Estados Unidos. Inclusive, sobre este assunto, Trump descarta eleição em um mês na Venezuela. O americano afastou a hipótese de os venezuelanos votarem em 30 dias. Ele afirmou o seguinte: primeiro, precisamos consertar o país. Não há a menor chance de as pessoas sequer votarem. E o outro destaque também, que diz que ataque dos Estados Unidos à Groenlândia seria o fim da OTAN, diz líder dinamarquesa. A líder reagiu às declarações de Donald Trump sobre a intenção de anexar a ilha, que é uma região rica em minerais. Agora, aqui no Brasil, temos outro assunto, falando agora sobre o Banco Master. O Tribunal de Contas da União detalha a inspeção no Banco Central e pode barrar a venda de bens de Vocaro. O ministro Jonathan de Jesus pede máxima urgência e fala em verificar motivação, coerência e proporcionalidade de decisão do Banco Central. Entidades financeiras defendem o BC e tribunal não pode interferir na liquidação, é o que dizem os especialistas. Agora, falando sobre seca, imagem de satélite mostra risco maior de crise hídrica na Grande São Paulo. Rios e reservatórios mais distantes, como as bacias do Tietê, do Paraná e do Paranapanema, estão com boa vazão. Outro destaque, agora falando sobre política, ação no Supremo Tribunal Federal sobre operação em favela repete vícios do caso das fake news. A ADPF das favelas foi apresentada no ano de 2019. Em outubro, passou às mãos do ministro Alexandre de Moraes. E jovem reaparece depois de 5 dias perdido em trilha no Pico Paraná. Também sobre transporte em São Paulo, reajuste de tarifas de ônibus, trens e metrô entra em vigor. Falando também sobre esportes, temos aqui acerto com Caixa prevê como garantia o Parque São Jorge. E sobre o varejo, que é o último destaque, aqui na capa do Estadão,
Shoppings de São Paulo se reinventam contra o comércio eletrônico. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui mais uma vez: países criticam ataque dos Estados Unidos em reunião na ONU. No Conselho de Segurança, Rússia, China e França se opuseram à ação. Washington diz ter feito a operação policial e descarta ocupar a Venezuela. Aqui nos informa que, em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, pouco mais de 20 países, entre membros atuais do órgão e outros que pediram para participar desse encontro, criticaram a ação militar dos Estados Unidos que capturou e depôs Nicolás Maduro por infringir a integridade territorial da Venezuela. Argumento citado também pelo secretário-geral Antônio Guterres. E dos membros permanentes, China e Rússia fizeram as condenações mais contundentes, porém a França, que é um país histórico aliado americano, também afirmou que a ação contrariou a legislação internacional. Apenas o Reino Unido foi mais ameno. O Brasil e outros países da América Latina, como México e Colômbia, também tiveram uma posição firme e contrária. Enquanto Trump renovou ameaças a países latinos, especialmente a Colômbia, a diplomacia americana na ONU tentou classificar a prisão de Maduro como uma ação policial e não militar e afirmou que os Estados Unidos não pretendem ocupar a Venezuela. E a Tribunal de Nova York, Maduro diz ser inocente e afirma que foi sequestrado. Com uniforme de presidiário, Maduro foi levado a uma corte federal para se apresentar ante as acusações de tráfico e narcoterrorismo. Ele se disse inocente e declarou ter sido sequestrado pelos Estados Unidos em audiência ocorrida ao mesmo tempo que se reunia o Conselho de Segurança da ONU, próximo aí do tribunal. E Delcy Rodrigues é empossada como presidente interina da Venezuela. Também temos aqui uma entrevista em destaque na capa do Jornal Globo com a doutora em Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Ela disse que houve uso de força armada em outro estado sem aval. A especialista lista razões para classificar a ação dos Estados Unidos na Venezuela como intromissão à soberania, que não desaparece simplesmente porque um governo não é legítimo. E durante a entrevista, ela também cita risco de abrir precedente para outras potências como a Rússia. E aqui também diz que Lula fala com o presidente interina e Brasil reforça a fronteira com a Venezuela. Crítico da ação militar americana, o presidente brasileiro falou por telefone com Delcy Rodrigues. Em Roraima, blindados do Exército e agentes da Força Nacional reforçaram a fronteira com a Venezuela. Inclusive, temos também uma outra chamada de capa dizendo que plano de Trump deve alterar o quadro global do petróleo e impactar a Petrobras. Caso vingue, projeto dos Estados Unidos de intensificar a extração de petróleo na Venezuela, analistas creem que Brasil terá que antecipar a exploração na margem equatorial sob o risco de perder a competitividade. Agora, na editoria de economia, temos aqui o seguinte destaque: Tribunal de Contas da União ameaça vetar Banco Central de vender ativos do Banco Master. O ministro Jonathan de Jesus, do TCU, ordenou inspeção nos documentos do Banco Central sobre o caso Master e não descartou suspender parte da liquidação do banco. Para os especialistas, a atuação do TCU invade atribuições do Banco Central, que teve a sua independência defendida pelo setor financeiro. E ainda nesta mesma editoria de assuntos econômicos, Itália planeja apoiar acordo entre União Europeia e Mercosul. Para os analistas,
A decisão pode ter sido influenciada pela presença mais assertiva dos Estados Unidos na América Latina, evidenciada pela ação na Venezuela. Agora, falando sobre saúde, temos aqui o seguinte assunto: dicas simples para cuidar da saúde mental em 2026. Caminhar, dormir melhor e ser gentil consigo mesmo e até arrumar uma gaveta são ações que ajudam a manter o cérebro afiado. E por último, temos aqui um destaque sobre o Rio de Janeiro: transtornos de um persistente apagão. Moradores e comerciantes do Leme, de trechos também de Copacabana, entraram no terceiro dia sem luz. A Light alega que apenas alguns pontos estão sem fornecimento e a justiça impõe aí multa se o serviço não for todo retomado. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque: Brasil condena a prisão e Maduro afirma: sou um presidente sequestrado. Os olhos do mundo se voltaram ontem novamente para Nova York, onde se desenrolaram mais 2 capítulos da grave crise entre Estados Unidos e Venezuela, que teve o seu ápice no sábado com a captura do presidente Nicolás Maduro em Caracas. No Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, Maduro ficou diante do juiz e se identificou em espanhol como presidente da República da Venezuela e disse que estava nos Estados Unidos sequestrado. O ditador é acusado de conspiração de narcoterrorismo para importação de cocaína, uso e posse de metralhadoras e conspiração para obter as armas com fins de tráfico. Ele também afirmou que o seguinte: sou uma pessoa decente. E em outro ponto de Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para discutir a crise e condenou a ação militar ordenada por Donald Trump, mas não há ainda um consenso. E a diplomacia do Brasil elevou o tom. O Brasil rejeita de maneira categórica e com a maior firmeza a intervenção armada em território venezuelano. E aqui temos também outras repercussões sobre essa captura. Aqui diz que no poder, a vice Delcy Rodrigues assume como presidente interina da Venezuela. E o filho de Maduro, este que é o Nacolacito, que está também na imagem, acompanha a posse e promete apoio. E sobre a mira em Trump, cerca de 250 pessoas participaram ontem na esplanada de um protesto contra a intervenção militar dos Estados Unidos. E houve também provocações a uns manifestantes. E uma entrevista que ocorreu ao CB Poder foi com o reitor da Universidade Católica, Manuel Furriela. Ele avalia que a ação nos Estados Unidos não deve se repetir em outros países da América Latina. Aqui também diz que o líder colombiano reage e diz que o país pode pegar em armas. E chavismo tenta mostrar unidade para se reorganizar. Agora, falando sobre os outros assuntos, temos aqui um destaque para o caso Master. O Tribunal de Contas da União olha arquivos. Em nova decisão do ministro Jonathan de Jesus, o tribunal vai inspecionar documentos do Banco Central sobre a liquidação da instituição. Também temos um caso de violência. Polícia Civil deteve um suspeito de matar o professor João Emanuel, de 32 anos. A vítima foi achada numa parada de ônibus em Sobradinho. Também temos um outro assunto, agora falando no caderno Diversão e Arte, é sobre a Festa aos Magos. Com 40 anos de tradição, a Folia de Reis em Planaltina é uma das mais importantes do país. Essa celebração, na verdade, na Rua Piauí, reúne devotos de toda a cidade. Outro assunto para a cultura é sobre um cinema que mostra força.
Apesar de não receber no palco o troféu de melhor filme internacional numa premiação nos Estados Unidos, o brasileiro Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, comprovou estar entre os favoritos para as grandes premiações deste ano. Também temos aqui no Caderno de Cidades, comoção e homenagens. Aide Borges da Silva, de 79 anos, comoveu os presentes na despedida do desembargador Maurício Miranda, com palavras de fé e amor. Você vai com Deus, meu filho amado. E por último, aqui no Correio Brasiliense, temos aqui o seguinte destaque, que a velocidade puxa alta de multas no Distrito Federal. Houve um crescimento do número de infrações no trânsito em 2025. Em relação a 2024, isso de acordo com números do Detran, e são quase 9 mil por dia. E aumentaram também casos de motoristas flagrados dirigindo embriagados, que foi no total aí de 42%. Além do excesso de velocidade, o avanço de sinal, o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança tiveram também um crescimento dessas autuações. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo desta terça-feira, temos aqui um destaque no alto da capa que fala sobre o incêndio no Chico Alves. Laudo do incêndio na sucata deve ser divulgado até o fim da semana. A manchete de hoje: açudes iniciam um ano com volume menor que em 2025. O único dos 5 grandes reservatórios do estado a registrar crescimento no volume de água estocada foi o Oroz, o segundo maior. E ainda falando sobre a instabilidade na Venezuela, interina assume governo no dia em que Maduro é levado ao tribunal e petróleo fecha em alta com risco geopolítico. Também temos aqui uma reportagem em destaque. Obras inacabadas dificultam escoamento e logística no Ceará. Na economia, temos aqui um destaque para Abra Frutas. Decisão da França sobre agrotóxicos não deve afetar exportações do Ceará. Já no caderno Vida e Arte, o ator Matheus Ribeiro celebra conquistas e ascensão no teatro musical. E no esporte, Campeonato Cearense 2026 começa hoje com um duelo entre Maracanã e Ferroviário. Agora, falando no valor econômico, na capa aqui do jornal, temos aqui a manchete sobre a crise na Venezuela. ONU, condenação dos Estados Unidos, Maduro se declara inocente e Delcy Rodrigues toma posse. Representante do Brasil nas Nações Unidas destacou o risco da operação para a América Latina. 2 dias após a operação americana que capturou Nicolás Maduro na Venezuela, o país vive clima de incerteza, com relatos de repressão de milícias chavistas. Ontem à noite foram ouvidos tiros nas proximidades do Palácio de Miraflores, que é a sede do governo, supostamente para abater drones que sobrevoavam o local. E sob intensa pressão do governo Trump, a vice de Maduro, Delcy Rodrigues, tomou posse como presidente interina, após sinalizar estar disposta a discutir o futuro do país com os Estados Unidos, baixando o tom das críticas a Washington. E na véspera, aqui nos informa que Trump havia advertido que Delcy teria destino pior que o de Maduro se mantivesse a mesma postura do ditador. E pouco depois, ela divulgou carta aberta a Trump pedindo diálogo, fim de hostilidade e também colaboração. E no discurso de posse, apesar de condenar a ação americana, Delcy, no equilíbrio delicado para apaziguar os Estados Unidos e manter o apoio do chavismo, não foi além da retórica inflamada do sábado. E Trump descartou ontem a realização de eleições na Venezuela a curto prazo. Ele afirmou o seguinte em entrevista à NBC News: vai levar um tempo, precisamos cuidar para que o país se recupere. E ao mesmo tempo, Maduro e sua mulher,
a Cília Flores, declararam-se inocentes no Tribunal Federal de Nova York, onde respondem a acusações de tráfico de drogas, organização criminosa e também outros crimes. E a defesa alegou que Maduro é chefe de governo estrangeiro e reivindicou prerrogativas especiais. E a próxima audiência está marcada para 17 de março. E também, em sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, a China condenou a ação e exigiu a libertação de Maduro. Rússia e Colômbia, membro não permanente do Conselho, que convocou a sessão, acompanharam Pequim, enquanto o representante do Brasil, Sérgio Danesi, destacou o risco para a estabilidade da região. E a preocupação também da comunidade internacional, aqui nos explica que voltou a se acentuar depois de o presidente americano ter declarado que considerava uma boa ideia depor o presidente colombiano. E aqui nós podemos ver, por exemplo, na imagem, Nicolás Maduro e sua mulher Cília Flores sendo escoltados por seguranças a caminho do Tribunal Federal em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui nos diz também que petroleiras americanas têm dia de ganhos após a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro. Agora, falando sobre economia, temos mais um assunto sobre o MAST. Ministro do Tribunal de Contas da União determina a inspeção no Banco Central. O ministro Jonathan de Jesus, do TCU, autorizou uma inspeção com máxima urgência no Banco Central ligada ao processo de liquidação do Banco Master e também ameaçou que poderá conceder cautelar para interferir no processo de liquidação. Especialistas criticaram essa decisão e citaram alargamento das competências do TCU sem respaldo constitucional. Entidades do setor financeiro defenderam a atuação do BC. O jornal Valor apurou que integrantes do Banco Central avaliam que o ministro se antecipou para garantir, no Supremo Tribunal Federal, eventual decisão da Corte de Contas que interfira ou até suspenda a liquidação do Master. E essa manobra é vista por integrantes da autoridade monetária como forma de deixar possíveis contestações do Banco Central no STF a cargo do ministro Dias Toffoli, ao citá-lo num despacho. E falando sobre o outro destaque, também no Valor Econômico de hoje, aqui diz que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, tem pouco espaço para desacelerar. Aqui também nos informa que a inflação oficial de 2025 será divulgada na sexta-feira e deve ter ficado em 4,3%, enquanto que a mediana de 73 projeções para 2026, coletadas aí pelo Valor juntos a instituições financeiras e consultorias, ficou em 4,1%. E falando também sobre as eleições aqui no nosso país, aqui diz que a crise na Venezuela entra na pauta eleitoral e faz a esquerda adotar uma cautela. A oposição tenta capitalizar a ação dos Estados Unidos e associa Lula a Maduro. Governo e PT temem interferência de Trump na disputa presidencial. Outro assunto também na política é que o Senado chega aos 200 anos no foco da disputa de outubro. Destaques da política, aqui do Valor Econômico. Temos aqui a determinada matéria que diz que veto à dosimetria em evento do 8 de janeiro pode afetar clima com o Congresso. Auxiliares aconselham o presidente a não assinar medida durante a cerimônia. Antes do recesso, relação com o Legislativo melhorou. E falando sobre política econômica, Fazenda aposta em avanço de agenda regulatória no Congresso. Após o foco em fiscal, a pasta prioriza pautas para melhorar ambiente de negócios. Também temos outro assunto, que reajuste de menos de 1% no piso
dos professores preocupa parlamentares em ano eleitoral. Esse número ainda precisa ser formalizado, mas a prévia indica aumento abaixo da inflação. Aqui nos diz que a Frente Parlamentar Mista da Educação publicou, na segunda-feira, dia 5 de janeiro, uma nota em que manifesta preocupação com o índice de reajuste do piso nacional do magistério para 2026. Esse dado ainda não foi divulgado oficialmente pelo Ministério da Educação, mas uma portaria interministerial publicada em dezembro indica um reajuste de apenas 0,37%, que é bem abaixo da inflação acumulada no ano passado, de pouco mais de 4%. Outro destaque também é sobre o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, que diz que o risco de Trump assumir Venezuela e de interferência em eleições aciona alarme no Planalto. Por ora, autoridades brasileiras pregam cautela e análise cautelosa dos desdobramentos. O governo brasileiro continua acompanhando com precaução os desdobramentos do ataque dos Estados Unidos à Venezuela no último sábado, dia 3 de janeiro. Fontes governistas e diplomáticas que participam das discussões reconhecem a gravidade da ação americana, mas recomendam cautela. Alegam que não se passaram ainda essas 24 horas e também citam risco de revolta social e lembram o perfil errático do presidente Donald Trump. E Bruno Caraz escreve o seguinte texto: vale a pena contratar parentes de ministros? Análise dos processos defendidos por parentes de ministros no STF e no STJ ajuda a entender como funciona o capitalismo brasileiro. Também temos outro assunto que núcleo duro do Ministério da Justiça deve deixar a pasta com Lewandowski. O núcleo duro do Ministério da Justiça e Segurança Pública deve deixar o governo Lula junto com Ricardo Lewandowski. Ao menos 2 secretários já sinalizaram a pessoas próximas a essa intenção. O secretário executivo da pasta, Manuel Carlos de Almeida Neto, e o secretário nacional de Segurança Pública, que é o Mário Sarrubo. Outro nome que deve, na verdade, deixar a pasta ainda no primeiro semestre é o do secretário de Assuntos Legislativos, o Marivaldo Pereira, que deve se lançar como candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Aqui nos explica que a previsão inicial era de que Lewandowski deixasse o cargo após a aprovação da PEC da Segurança, ainda sem data definida para ser apreciada na Câmara dos Deputados. Segundo os interlocutores, porém, a saída deve ocorrer na sexta-feira, dia 9 de janeiro. E Lewandowski, com férias previstas até o fim da semana, adiantou o retorno e reassumiu as atividades na segunda, dia 5 de janeiro. A saída do ministro da pasta foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo. E ainda, segundo relatos, Lewandowski pediu uma audiência ao presidente Lula para esta semana, reforçando a suspeita de antecipação de sua saída. E na conversa em que informou ao presidente que pretendia entregar o cargo, Lula pediu que esperasse até o fim de janeiro ou início de fevereiro para que saísse na mesma época que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lembrando que Lewandowski tomou posse na pasta em 1º de fevereiro de 2024, após o ministro Flávio Dino deixar o cargo para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque também sobre política é que Moraes revoga autorização a general para visitar ex-ministro da Defesa após suspeita de crime. Essa autorização foi revogada devido a declarações de Paiva, que podem ser consideradas como incitação pública à prática de crimes. Aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou na segunda-feira, dia 5 de janeiro, a permissão para que o general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, visite o general
e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, condenado por tentativa de golpe de Estado. E ele está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília, e cumpre a sua pena de 19 anos. Segundo a decisão de Moraes, essa autorização foi revogada devido a declarações de Paiva que podem ser consideradas como incitação pública à prática de crimes. Essa visita estava marcada para ocorrer amanhã. Aqui nos diz o seguinte: o ministro escreveu: em virtude de declarações de Luiz Eduardo Rocha Paiva que podem constituir o crime do artigo 286 do Código Penal, revogo a autorização de visita que ocorreria amanhã e determina o envio dos autos para a Procuradoria-Geral da República para análise de eventual ocorrência de crime, diz o ministro no despacho. Na verdade, essa visita estava marcada para acontecer hoje, nesta terça-feira, dia 6 de janeiro. Outro assunto na política: Lindenberg pede para a Polícia Federal investigar Flávio, Eduardo e Nicolas por ataques ao Estado de Direito. A manifestação é feita após parlamentares do PL defenderem a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, protocolou uma representação à Polícia Federal pedindo a abertura de inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado Nicolas Ferreira. A peça sustenta a existência de uma suposta atuação coordenada e sistemática dos três políticos em uma estratégia de ataque à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito, 2 dias após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. E, segundo a representação do petista, essas condutas podem configurar crimes de associação criminosa, além de delitos mais graves contra a soberania nacional e também a ordem democrática. E essa investigação também, solicitada à Polícia Federal, é para apurar o que Lindenberg acredita ser uma campanha articulada para insuflar, justificar e normalizar a ideia de uma intervenção militar estrangeira no Brasil com o objetivo de depor o governo legitimamente constituído. E ainda segundo essa petição, Flávio Bolsonaro teria questionado a legitimidade das eleições de 2026 e também feito analogias com os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, sugerindo que o Brasil deveria ceder à interferência estrangeira no processo eleitoral. O senador ainda defendeu a aprovação de anistia e mencionou a possibilidade de intervenção militar estrangeira na Baía de Guanabara sob o pretexto de combate ao narcotráfico. E essa representação aponta também que Eduardo Bolsonaro teria reforçado a retórica quando especulou sobre a chegada de porta-aviões no Lago Paranoá, em alusão a uma eventual ação militar externa no país. Agora, Nicolas Ferreira, segundo a representação, fez montagens visuais e publicações que retratam o presidente Lula sendo preso por forças estrangeiras. E para Lindenberg, esse conjunto das falas e postagens indica a prática dos crimes de atentado à soberania para negociar ou incitar atos de guerra, além também de tentativas de golpe de Estado e a abolição violenta da ordem democrática. Aqui diz que essa iniciativa de Lindenberg soma-se a uma representação apresentada mais cedo pela deputada federal Érica Hilton, que é do Partido PSOL de São Paulo, à Procuradoria-Geral da República contra Flávio e Nicolas. Aqui nos explica que nessa peça a parlamentar acusa os dois de apologia ao crime de golpe de Estado ao defenderem a submissão do Brasil à jurisdição penal estrangeira e a deposição também do governo por meio de intervenção externa. Outro destaque: Moraes
pede informações à Polícia Federal sobre barulho do ar-condicionado onde o Bolsonaro está preso. A defesa do ex-presidente formaliza ao Supremo Tribunal Federal queixa sobre o equipamento. E aliados do presidente sugerem que Pacheco assuma a justiça. Também temos aqui outros assuntos que Dino faz publicação em defesa de decisões monocráticas e rebate também as críticas. E governadores de direita comemoram o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E por último, temos aqui um assunto que nenhuma ditadura é eterna, diz Flávio Bolsonaro sobre ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Eduardo também endossa a ação militar promovida pelo governo de Donald Trump. Lá estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Daremos início agora aos destaques que estão no site do jornal O Globo. Temos aqui um destaque: plano de Trump para levar produção de petróleo na Venezuela impacta Brasil e Petrobras. Analistas avaliam que promessa de americano tende a forçar a estatal a antecipar início da exploração na foz do Amazonas. Também temos aqui outros destaques dizendo que, com controle de milícias, ministros da Defesa e do Interior viram figuras centrais no pós-Maduro. Cabello e Vladimir Padrino comandam polícia e forças armadas e podem decidir o rumo do país após a deposição do líder chavista. Temos também outro destaque, que é uma entrevista que aconteceu com um jornalista venezuelano após o ataque dos Estados Unidos. Ele afirmou o seguinte: não é a mesma coisa chamar o diabo e vê-lo chegar. O jornalista lembra traumas políticos do país e relata pouco tráfego de veículos e filas em supermercados e farmácias de Caracas. Temos também outros destaques sobre o reforço aí na fronteira. Com esse reforço na segurança da fronteira, contrabandistas buscam rotas clandestinas na savana entre Brasil e Venezuela. Setores de inteligência da Polícia Militar de Roraima e também da Polícia Federal relatam mudança na divisa entre os dois países. E ainda após esse ataque, Trump diz que pode subsidiar investimentos de petroleiras americanas na Venezuela. As conversas de representante do governo dos Estados Unidos com altos executivos de petrolíferas para discutir o aumento da produção de petróleo em Caracas devem acontecer ainda nesta semana. E aqui também nos diz: entenda por que o Brasil avalia que Cuba é o país com maior risco de nova intervenção de Trump. Os cubanos têm uma ligação de longa data com o regime chavista, compondo guarda de Maduro e presente no alto escalão da inteligência venezuelana. Agora temos aqui, neste carrossel de imagens desta terça-feira, aqui no site do Jornal Globo, temos um assunto para a saúde mental. 9 maneiras de cuidar da sua saúde mental em 2026 com pequenas mudanças de hábitos. E essas dicas ajudarão a renovar a mente e também a fortalecer o cérebro. Também temos aqui um destaque: com 5 milhões de unidades no país, minicelulares se espalham pelas cadeias e desafiam as autoridades. Esses aparelhos começaram a aparecer nos presídios locais há cerca de 3 anos, numa incidência que se acentuou recentemente. Como a gente observa aqui nesta imagem, esses microaparelhos são ocultados com facilidade, apesar de que não tenha aí uma capacidade tecnológica de um smartphone. Outro destaque aqui neste carrossel de imagens, temos aqui na editoria de saúde sobre a hérnia de disco. Técnica inovadora criada por um médico brasileiro dispensa cirurgia para o problema.
Esse estudo mostra que a terapia desenvolvida no país foi eficaz em 86% dos casos. E falando sobre estudo nessa área também de saúde, estudo inédito da USP, que é a Universidade de São Paulo, desvenda o segredo dos supercentenários. A receita para viver 100 anos ou mais e com qualidade está na diversidade. Não é de ingredientes culinários, mas de genes. Também temos aqui um assunto, uma polêmica sobre a inteligência artificial de Elon Musk. Entenda a acusação sobre sexualização de menores contra o Grok, que é a IA do X. Essa plataforma da rede social de Elon Musk passou a permitir que os usuários gerem imagens de cunho erótico com base em registros reais. Essa prática provocou uma representação no Ministério Público Federal e reação de autoridades pelo mundo. Outros assuntos em destaque também, aqui diz sobre o Tesouro do Ártico. Na mira de Trump, Groenlândia reflete velhas ambições expansionistas dos Estados Unidos e também é alvo de interesse de Rússia e China. Composição-chave no tabuleiro geopolítico, a ilha combina valor militar, rotas de navegação e vastas reservas de recursos naturais, atraindo a cobiça de Washington. Agora, mudando de assunto, temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar, aqui no site do Jornal Globo, sobre o caso Master. O ministro do Tribunal de Contas da União, que vê urgência em inspeção no Banco Central, rejeitou o mesmo pedido há 7 meses. Jonathan de Jesus diz que há risco de atos irreversíveis e considera liminar para impedir a venda de ativos do banco de Daniel Vorcaro, que foi preso por fraude. A colunista escreve o seguinte: na decisão em que determinou que o Tribunal de Contas da União faça uma inspeção no Banco Central para auditar o processo de liquidação do Banco Master, o ministro Jonathan de Jesus faz questão de dizer que está atendendo a um pedido da unidade técnica especializada, que é a Audi Bancos. E nesse despacho, Jonathan alega urgência e diz que não descarta dar uma liminar para impedir que o liquidante venda os ativos do banco de Daniel Vorcaro. A Malu Gaspar também escreve que, mas quem lê o parecer descobre que o próprio Jonathan já havia negado esse mesmo pedido em maio passado. Na representação rejeitada, os técnicos avaliavam não a hipótese de uma ação apressada, mas sim de omissão ou demora em constatar os problemas do Master. E o outro pedido de mesmo teor, também feito em maio de 2025, até agora não foi analisado por Jonathan de Jesus. Aqui nos explica que na época em que o primeiro pedido dos técnicos foi negado pelo ministro, Vorcaro tinha acabado de anunciar que estava em negociação com o BRB para vender 58% de suas ações sem entregar o controle. E já se sabia então que o Master enfrentava aí sérios problemas de liquidez. E mais uma vez, TCU ameaça impedir BC de vender ativos do Banco Master e os analistas apontam ação indevida e viés político. Os especialistas temem ainda dano ao Banco Central e demora no ressarcimento via FGC. E falando sobre um conflito com o Congresso, o governo prepara a cerimônia do 8 de janeiro e aliados aconselham Lula a evitar veto à dosimetria e conflito com o Congresso. A rejeição ao texto em solenidade, quinta-feira, poderia causar atrito com representantes do Congresso, avaliam os interlocutores. Aqui nos diz que o governo Lula prepara uma cerimônia para marcar os 3 anos dos ataques golpistas do 8 de janeiro. Os aliados defendem que o presidente não use a solenidade para vetar projeto de lei da dosimetria na presença dos chefes do Legislativo.
E esse gesto é considerado como uma tendência no Palácio do Planalto, mas parte dos auxiliares quer evitar um novo episódio de tensionamento com o Congresso. Aqui também nos informa que a proposta de redução de penas, aprovada pelo Parlamento nos últimos dias de trabalho de 2025, beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros envolvidos na trama golpista. E sobre essa ideia da cerimônia, aqui diz que é fazer uma defesa da democracia e das instituições brasileiras. 3 anos após a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília, em 2023, e reforçar que o que ocorreu não pode cair no esquecimento. E, além disso, aliados do presidente dizem que o ato ganha nova dimensão diante da conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal da trama golpista, que levou Bolsonaro e auxiliares dele à prisão. Aqui nos explica também que no Legislativo, a base do governo se divide sobre a decisão de vetar o projeto na cerimônia de quinta-feira. O petista tem até o dia 12 deste mês para fazê-lo. Ele já decidiu que irá barrar a matéria e demonstrou a aliados a intenção de que isso poderia ocorrer no dia 8 de janeiro. Também temos aqui um próximo assunto, falando agora sobre a economia. Apoio da Itália e nova pressão geopolítica podem finalmente viabilizar acordo União Europeia e Mercosul? E os especialistas respondem a esse questionamento. A confirmação do tratado comercial entre os 2 blocos deve ganhar tração com a nova posição do governo italiano, apontada por agências de notícias. Também temos mais um assunto para o Rio de Janeiro: sufoco na escuridão. Moradores e comerciantes de Leme e Copacabana enfrentam 3 dias sem luz, com falta d'água e também prejuízos. Aqui diz que a Light instalou geradores para atender a parte dos imóveis, mas condomínios e estabelecimentos que não foram contemplados tiveram que alugar os equipamentos por conta própria. Como a gente vê aqui nesta imagem, técnicos da empresa Light trabalham na rua Belfort Roxo, lá em Copacabana, para conseguir restabelecer o fornecimento de energia. E a empresa afirmou que furto de cabos causou esse apagão na região do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre o Rio, bombeiros relatam uma série de erros no combate ao incêndio no subsolo do Shopping Tijuca. A Defesa Civil fez uma vistoria no imóvel e risco de desabamento foi afastado. Subsolo e 14 lojas do térreo foram interditados, como a gente observa aqui o resultado aí desse incêndio. Outros assuntos em destaque: jovem que ficou 5 dias sumido no Pico Paraná diz que só bebeu água e saltou de cachoeira de 20 metros. Roberto Farias Tomás, de 19 anos, foi encontrado vivo com escoriações pelo corpo. Aqui nos informa que antes dele ser localizado vivo, no 5º dia de buscas pela região do Pico Paraná, o Roberto Farias passou por áreas de mata fechada e precisou pular de uma cachoeira de cerca de 20 metros. Foi o que ele disse a uma das irmãs, a Renata Farias, e a autoridades que coordenavam essas operações. E em uma entrevista a veículos de imprensa, a Renata ainda detalhou que o irmão de 19 anos só bebeu água durante o período em que ficou sumido pelo ponto mais alto do sul do Brasil. E falando agora sobre o caso goleiro Bruno, consulado e mãe de Elisa Samúdio confirmam que passaporte com o nome da brasileira foi encontrado em Portugal. As autoridades dizem ter comunicado o Itamaraty e pedido orientações sobre os próximos passos com relação ao documento. Um passaporte antigo em nome de Elisa Silva Samúdio foi encontrado num apartamento em Portugal e entregue às autoridades brasileiras. Essa descoberta do documento foi reportada pelo portal Léo Dias e confirmada mais tarde pelo Consulado Geral Brasileiro em Portugal e também pela mãe da brasileira, a Sônia Moura.
procurado, o Itamaraty ainda não se manifestou aí sobre este caso. Aqui nos informa que esse passaporte foi encontrado escondido ou esquecido em meio a livros, num apartamento alugado no fim de 2025. E um homem, identificado apenas como José, o teria localizado e levado até o consulado em Lisboa. Segundo o portal, fontes oficiais confirmaram a autenticidade do documento, que não teria segunda via emitida. E a Sônia Moura disse a um jornal que tomou esse conhecimento do caso, mas que só vai se manifestar a respeito depois do objeto passar por uma análise mais detalhada por parte dela e também de advogados. Já o Consulado-Geral Brasileiro afirmou em nota que recebeu esse documento na última sexta-feira, dia 2 de janeiro, e fez uma comunicação oficial ao Itamaraty em Brasília, informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. E o comunicado afirma o seguinte: neste momento, estamos aguardando instruções sobre quais são os próximos passos com relação ao documento. Outros assuntos também em destaque aqui no site do Jornal Globo. Onda de frio ártico paralisa transportes e provoca emergências em países da Europa. Nevascas, ventos fortes e temperaturas extremas levaram ao fechamento de aeroportos, escolas e à evacuação de moradores em ao menos uma dezena de países nesta semana. Como a gente observa aqui neste vídeo disponível na matéria, temos aqui o resultado da neve lá em Amsterdã. E falando sobre crise de energia, ainda na editoria internacional, ataque incendiário de grupo extremista provoca apagão em Berlim em meio ao frio intenso. Cidade decreta emergência e pede apoio federal para investigação. E sobre um caso de perseguição, uma brasileira é presa na Coreia do Sul por violar ordem de restrição e perseguir cantor de K-pop Kim Jong-kook. Ela esteve na casa do cantor pelo menos 2 vezes no mês de dezembro. Outros destaques também na editora internacional, porque a guarda pessoal de Maduro era composta por cubanos. 32 morreram, segundo Venezuela e Cuba. A presença de agentes enviados por Havana na guarda presidencial reflete a cooperação em inteligência e segurança entre os dois países, que ganhou força com temor em Caracas de ação dos Estados Unidos. Temos outros assuntos também: deboche em público e fúria privada, como as danças públicas de Maduro aceleraram sua queda. Eventos públicos foram interpretados como um desafio direto à Casa Branca. Já Lauro Jardim escreve o seguinte texto: Vorcaro e o petróleo da Venezuela. Lauro Jardim escreve que a captura de Nicolás Maduro e as incertezas que rondam a Venezuela preocupam Daniel Vorcaro. Por meio de um intricado modelo de negócios, o ex-banqueiro tornou-se há 2 anos sócio de poços de exploração de petróleo na Venezuela, onde já foram investidos 150 milhões de dólares. Ao menos era isso que Vorcaro falou muitas vezes a variados interlocutores desde 2024. Outros destaques falando sobre tecnologia. Após a atualização, aparelhos de TV perdem acesso a Netflix em 2026. E saiba também quais são aí os aparelhos de televisão. E espaço reduzido entre poltronas em avião chama a atenção e passageira viraliza um vídeo de viagem. A família viajava a bordo de companhia aérea de baixo custo e se deparou com a dificuldade de esticar as pernas. Temos também agora um caso de investigação de corpo em Interlagos arroba em biblioteca. Veja os casos que mais desafiaram a polícia de São Paulo no ano passado, em 2025.
As autoridades consideraram parte das investigações os episódios inusitados concluída, mas várias lacunas permanecem nessas investigações. Outros destaques também aqui no site do Jornal Globo é sobre o incêndio no shopping Tijuca. Saiba onde começou o incêndio, como o prédio foi construído e qual o tamanho do centro comercial. As obras no local começaram na década de 1970 e o projeto, no entanto, foi interrompido e só concluído quase 2 décadas depois. E sobre o IPVA 2026, o boleto para pagamento do imposto poderá ser emitido a partir de quinta-feira. Proprietários de veículos com placa de final zero serão os primeiros a desembolsar esse pagamento. Também falando aqui sobre uma tragédia em destaque, a polícia investiga a morte de filha de major da PM do Rio. Maior dor do mundo, é o que afirmou o pai da vítima. Anaísa Cailane da Costa Borges Nogueira chegou morta à UPA do Jardim Novo, em Realengo. E o outro assunto, falando ainda sobre a violência lá no Rio de Janeiro, 3 homens morrem, 2 ficam feridos em confronto com a polícia militar em Niterói. De acordo com a polícia, esse grupo era ligado ao TCP e um dos suspeitos é apontado como chefe de tráfico ligado a disputas territoriais na região. Agora, mudando de assunto, temos aqui na editoria de Cultura e Entretenimento, clássico de Ernesto Sabato revela a obsessão do autor por retratar a si mesmo de forma transparente. Aqui é um texto, uma crítica. Aqui nos informa que sobre Heróis e Tumbas, que ganha agora uma nova edição, foi a segunda obra do argentino e revela apaixonada reflexão pessoal e obsessão em comunicá-la. Também temos aqui que a Estação NET terá concurso de sócias de Tânia Maria, do filme O Agente Secreto, no dia do Globo de Ouro. Outros assuntos agora na área de saúde. De acordo com o especialista, adiar o alarme do celular é arriscado para a saúde cardiovascular. Esse hábito, que é muito comum ao acordar, pode fragmentar o sono, aumentar o estresse e também afetar o coração. E outro destaque nesta mesma editoria é sobre janeiro melancólico, porque o primeiro mês do ano é mais triste e parece durar mais do que o normal. Aqui diz que já virou uma piada recorrente nas redes que o primeiro mês parece durar mais do que os seus 31 dias. Especialistas garantem que há mais de um motivo para isso. Agora temos outro destaque na editoria internacional, que cocaína adulterada com remédio veterinário causou a morte de 2 pessoas na Argentina, de acordo com a investigação. As análises oficiais indicam a presença da substância em amostras apreendidas. E esse composto pode causar efeitos tóxicos graves em humanos. Falando agora sobre esportes, temos aqui o primeiro assunto sobre vaga inédita, histórias que a Copa vai contar. No grupo da Argentina, Jordânia vê o futebol como trégua em meio ao caos do Oriente Médio. Também temos aqui outros assuntos que, com o novo calendário brasileiro, os clubes atacam o mercado neste início de ano. Sobre negócios e finanças, temos aqui uma primeira matéria em destaque. Bem-vindo ao escritório. Por favor, tire os sapatos. Nas startups, nova regra é trabalhar descalço ou até mesmo de pantufa. Algumas empresas estão instalando nos escritórios tapetes macios ou oferecem também pantufas de forma gratuita. Alguns funcionários adotaram a mania de trabalhar somente de meias. Outro assunto também é sobre pequi sem espinho. Alimento e matéria-prima para cosméticos, fruto começa a ser cultivado no Centro-Oeste. A variedade produzida por pesquisadores é ideal para a indústria alimentícia.
Também temos mais outros assuntos em destaque sobre a economia. Temos um destaque aqui que o setor financeiro amplia apoio ao Banco Central e divulga carta defendendo decisões técnicas do órgão. Manifestação conjunta de associações que representam 757 instituições acontece após o Tribunal de Contas da União determinar a inspeção em documento do Banco Master, liquidado no mês de novembro. Temos outros assuntos agora na coluna Valor Invest, sobre investimento no exterior, por trás dos recordes em Nova York e os efeitos do primeiro ano de Trump 2, que é o segundo mandato aí do presidente norte-americano. Aqui explica que índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones foram impulsionados por um ambiente de crescimento ainda resiliente nos Estados Unidos pelo início do ciclo de corte de juros e por balanços que surpreenderam positivamente o mercado. Agora, na editora internacional, também temos aqui um destaque: delação de ex-aliado, propina a familiares e envolvimento de cartéis. O que diz a denúncia da Justiça dos Estados Unidos contra Maduro. A acusação do procurador americano Jay Clayton cita fatos desde o período em que o presidente deposto ainda era parlamentar, no início dos anos 2000. E falando sobre a invasão norte-americana, presidente da Câmara dos Estados Unidos descarta tropas na Venezuela e espera as eleições. Aqui diz que líder da maioria republicana na Câmara participou de audiência a portas fechadas com o alto escalão do governo de Donald Trump. Temos também mais outros assuntos: que inundações atingem o interior de Austrália e infelizmente dizimam rebanhos de gado. Mais de 16 mil cabeças de gado morreram ou desapareceram em decorrência dessas inundações. Como a gente observa aqui, gado atravessa as águas da enchente na região lá do noroeste da Austrália. Também temos aqui mais um destaque falando sobre a Ásia, que Tailândia acusa Camboja de violar trégua na fronteira e ferir um soldado. Lembrando que um cessar-fogo começou em 27 de dezembro, após 3 semanas aí de combates. Outros destaques também no site do jornal o Globo desta terça-feira: um streamer espanhol morre durante transmissão ao vivo após o desafio com álcool e drogas pago por seguidores. Esse influenciador de 37 anos participou de live extrema na véspera de Ano Novo. Computador e câmera ainda estavam ligados quando o corpo do homem foi encontrado. Temos também um texto do colunista Anselmo Góes. Ele escreve o seguinte: dúzias de ostras descartadas e R$40 mil a menos. Restaurante calcula os prejuízos com o apagão lá em Copacabana. A região de Copacabana e bairro do Leme ficaram mais de 2 dias sem energia. Também temos mais um assunto: que planeta errante tem massa e distância medidas pela primeira vez e ajuda a explicar o deserto de Einstein. Um estudo publicado na Science usa microlente gravitacional e dados também do telescópio Gaia para caracterizar um planeta que vaga sozinho pelo espaço. Outro assunto na editoria internacional diz que após casos contra os animais, país europeu adverte que jovens podem agora ser presos por uso de estilingues. A polícia relata aumento do porte dessas catapultas por estudantes, associa o uso a comportamento antissocial e intensifica patrulhas após denúncias de ferimentos à vida selvagem. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um primeiro destaque para um caso de violência. O vídeo mostra assassino de professor momentos antes do crime. O agressor,
que é o Guilherme Silva Teixeira, foi preso em flagrante e confessou o crime que vitimou João Emanuel Ribeiro Gonçalves, de 32 anos de idade. E falando mais uma vez sobre a atual situação da Venezuela, que diz que a ONU afirma que a operação dos Estados Unidos violou o princípio do direito internacional. Aqui informa o seguinte: nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado. Foi o que declarou porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em uma coletiva de imprensa. Inclusive, o Brasil também critica a lei do mais forte em um debate da ONU sobre ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E o embaixador do país na ONU afirmou o seguinte: o Brasil rejeita de maneira categórica e com a maior firmeza a intervenção armada em território venezuelano em flagrante violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Agora, mudando de assunto, temos um destaque para o transporte. Falha técnica fecha estações do metrô da 114 Sul até a Central. Esse problema em veículo de manutenção levou à interrupção temporária. E falando sobre saúde pública, temos aqui uma notícia que os Estados Unidos retiram 6 vacinas do calendário infantil recomendado. E os médicos alertam para o risco de retorno de doenças após a medida anunciada pelo Departamento de Saúde, que muda a orientação nacional e passa a indicar a imunização apenas para grupos de risco ou por decisão médica compartilhada. Temos também outros assuntos para a saúde que cientistas brasileiros revelam segredos de quem vive mais de 110 anos. Essa pesquisa inédita identifica como os supercentenários brasileiros têm uma limpeza celular que impede aí o acúmulo de doenças comuns da idade. Também temos uma análise em destaque do jornal Correio Brasiliense para esta terça-feira. Ao sequestrar Maduro, Trump manda um recado para o mundo. Trump vê a Venezuela como cabeça de ponte da China, da Rússia e do Irã para controlar a América Latina. E não esconde o interesse nas reservas minerais e petrolíferas venezuelanas. Temos aqui outros assuntos, falando agora sobre sinistro de trânsito. Veículo capota após colisão com poste na DF-001 e deixa motorista ferido. Temos também outro destaque sobre o corpo humano, o mito da força de vontade, porque algumas pessoas têm mais dificuldade para perder peso. De acordo com os especialistas, milhares de genes influenciam o peso corporal, o que faz com que a perda de peso não ocorra da mesma forma para todas as pessoas. E sobre o caso Elisa Samúdio, o irmão de Elisa comenta suposto passaporte encontrado em Portugal. Segundo Arlie Moura, o passaporte encontrado pode ser da irmã, porém ele ressaltou a falta de comprovação oficial. Também sobre o clima, INMET emite aviso laranja para o Distrito Federal, que terá dia frio e chuvoso. E na Inglaterra, uma mãe faz alerta urgente após perder filho por causa de Round 6. Ela pediu, na verdade, para os pais verificarem os celulares de seus filhos. O jovem Sebastian morreu ao tentar reproduzir o desafio inspirado na série. Entenda também os riscos e como proteger as crianças. Falando sobre pecuária, temos aqui a seguinte matéria em destaque: preço da carne vai subir? Entenda o cenário para 2026. Com a menor oferta de animais no mercado, o ciclo pecuário indica pressão nos preços. E especialistas da Emater de Minas Gerais explicam o que esperar para os próximos meses. Temos outros assuntos também sobre religião.
Um destaque para a Folia de Reis de Planaltina, 40 anos de tradição em celebração da fé. Sobre os Estados Unidos, quais são os países que podem estar na mira de Trump depois da Venezuela? Trump fez diversas ameaças a outras nações na órbita de Washington. Colômbia, Cuba, Irã são algumas delas, além também da Groenlândia. E aqui diz que prisão de Nova York, onde Maduro está detido, tem reputação sombria. E ainda falando mais uma vez sobre os Estados Unidos, o presidente da Câmara do país norte-americano descarta tropas na Venezuela e espera eleições. Abre aspas. Não esperamos tropas no terreno na Venezuela após o ataque de sábado passado, que culminou com a captura do agora deposto presidente Nicolás Maduro e sua esposa. Foi o que declarou Johnson à imprensa. Faremos aqui um rápido intervalo e logo em seguida retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, Com o peixe torrado, e não para, o caba chega a salivar. Edifica a besta com a beleza natural Da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade, agora na editoria de cidades, aqui no site do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque que assassino do filho de vice-prefeito é preso em flagrante. O autor confessou aí esse crime. As investigações apontam que a vítima já estava em estado grave quando foi deixada agonizando em uma parada de ônibus no Distrito Federal. Aqui na imagem temos aí o João Emanuel. Ele foi encontrado morto perto de uma parada de ônibus lá em Sobradinho. E lembrando que ele, no caso, é filho do vice-prefeito George Moura, do partido PSD, do município Isaías Coelho, no Piauí. Temos mais um caso de violência em destaque no Correio Brasiliense. Mulher é agredida e arrastada pelos cabelos em Ceilândia. Esse crime, praticado pelo próprio companheiro da vítima, foi registrado por moradores da região e o agressor foi preso em flagrante. Outro assunto, mais uma vez, sobre violência, que um vendedor de gás é encontrado morto com golpes de chave de fenda.
Agora sobre o trânsito, Distrito Federal começa 2026 com mais de 1.000 autuações em 4 dias. Também temos mais um destaque que barragem do Descoberto transborda nessa segunda-feira. Sobre imposto, PVA 2026, Distrito Federal, saiba como consultar valores e pagar com desconto máximo. Também temos um destaque sobre despedida, o adeus ao desembargador Maurício Miranda. E temos aqui um artigo em destaque sobre o SENAC do Distrito Federal, um dos pilares do desenvolvimento da capital. Também temos um destaque para crime que um homem com 18 passagens pela polícia é preso por tentativa de furto. E sobre as chuvas no Distrito Federal, dezembro de 2025 registra o maior volume em 3 anos. E uma operação flagra motoristas alcoolizados no túnel Rei Pelé. Falando agora sobre meio ambiente, aqui diz que porco-espinho, jiboia e saruê são resgatados em áreas urbanas. Agora falando sobre política, temos aqui alguns dos principais destaques. O primeiro é que Nicolas será denunciado à PGR por meme com Lula sendo preso pelos Estados Unidos. O deputado federal postou essa imagem gerada por inteligência artificial com Lula sendo detido por agentes americanos, sugerindo que ele possa ter o mesmo destino de Nicolás Maduro. E no caso é essa imagem aqui em questão. Outro destaque, Venezuela é um caso isolado, é o que afirmou o reitor Manuel Furriela. Na visão do especialista, a Colômbia não deve ser invadida pelos Estados Unidos, pois não atende aos mesmos pré-requisitos da Venezuela. E sobre a trama golpista, Carlos Bolsonaro tenta visitar o pai e não consegue. Ele afirma que é uma restrição. O filho do ex-presidente afirma que o pai segue sem receber familiares, mesmo em momentos delicados de saúde, e contesta versões sobre a autorização de visitas. Também temos aqui uma análise política em destaque, que um especialista americano, que é o Eric Langer, que é professor da Universidade de Georgetown, ele afirmou o seguinte: depois da Venezuela, Trump vai tentar influenciar eleições no Brasil, mas pode prejudicar a direita. O especialista afirma que Trump vai continuar interferindo na América Latina, onde o Brasil é o grande contrapeso contra o presidente norte-americano. Também temos mais um destaque que autoridades em Roraima priorizam acolhimento de venezuelanos na fronteira. A maior preocupação das autoridades na divisa com a Venezuela, em Roraima, é manter desimpedido o fluxo de refugiados que chegam ao território brasileiro. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui um primeiro assunto, que um bebê nasce na BR-040 durante resgate de família. Também temos aqui um caso sobre tragédia, que turista é morto a tiros em restaurante em Porto de Galinhas. E um caso que aconteceu em São Paulo, o turista que morreu afogado disse que não viveria por muito tempo. No Rio de Janeiro, tromba d'água é registrada em praia. Em Minas Gerais, pai é preso por fabricar drogas na frente dos filhos na Grande Belo Horizonte. Agora falando sobre economia, o primeiro assunto é sobre o mercado financeiro. Aqui diz que fintechs passam a ter novas regras do Banco Central. Sobre o caso Master, TCU quer devassa nos arquivos do BC. Especialistas alertam sobre os riscos. E safra do Brasil e do Vietnã melhora a oferta, mas não deve derrubar o preço. E sobre exportação, aqui diz nesta matéria que a Frente do Agro pede reação à taxação chinesa. Na última quarta, dia 31, o governo chinês decidiu impor cotas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade.
Falando sobre ciência e saúde, temos aqui o primeiro destaque para a saúde feminina sobre o ciclo do desequilíbrio. Saiba tudo sobre a candidíase de repetição. Falando na astronomia, o que é o objeto raro descoberto pelo telescópio Hubble no espaço. E como cientistas acompanharam uma superregião do Sol por 94 dias. Sobre higiene, que diz que o extrato de alho pode ser um aliado na higiene bucal. Aqui, na editoria de esportes, primeiro assunto do site do Correio Brasiliense é sobre o mercado da bola, que diz que Botafogo deve definir o futuro de Savarino nesta quarta-feira. No futebol carioca, Flamengo terá maratona de 12 jogos em 40 dias. E Cano ainda persegue médio de Fred em clássicos pelo Flu. Já sobre o futebol paulista, Santos garante permanência de Joia e resolve a crise na base. Já no site de notícias da Folha de São Paulo de hoje, primeiro destaque diz que a defesa de Martins apresenta ao STF dados do LinkedIn dizendo que o último acesso ocorreu em 2024. Os advogados pedem revogação de prisão de ex-assessor de Jair Bolsonaro. Já um outro assunto diz que Secom de Lula gastou 130 milhões de reais com internet em 2025, maior valor já registrado. A secretaria gastou com redes sociais e sites no ano passado mais de 3 vezes que em 2024. E Bahia, Macapá e Estado de São Paulo lideram emendas PIX em 2025. Mesmo tendo a segunda menor população do país, Amapá também aparece no top 5. Aqui nos diz também que municípios deixam o STF sem explicação sobre emendas investigadas pela Polícia Federal. As cidades deveriam apresentar um plano de trabalho sobre o uso de repasses em um site do governo federal. Já no site do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui um texto do colunista Rodrigo da Silva, que ele fala aí sobre essa captura de Maduro. Como o governo brasileiro pode se preparar para lidar com Donald Trump diante do padrão das operações militares do presidente americano? A pior coisa a se fazer é reagir de forma emocional ou teatral contra os Estados Unidos. Também temos outros assuntos que assessor de Trump afirma que os Estados Unidos têm o direito de tomar a Groenlândia. E Maduro veste blusa azul patriota de marca dos Estados Unidos ao ser preso. A empresa usa imagem em propaganda. E premier da Dinamarca afirma que uma anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos marcaria o fim da OTAN. Também temos aqui outro assunto: assassinatos, celas congelantes, gestão mortal. O passado sombrio do presídio onde está Maduro, e esse presídio é conhecido como Inferno na Terra. Mudando de assunto, temos aqui um destaque para São Paulo sobre Faria Lima. Quais imóveis do Itaim Bibi serão desapropriados para a linha 20 Rosa de metrô? Aqui diz que declarações de utilidade pública publicadas pelo governo paulista apontam os lugares onde devem ser feitas as obras. Já falando aqui na seção de opinião do Estado de São Paulo, o primeiro texto de hoje fala o seguinte: a conta da ideologia petista. Queda de Maduro expõe contradições da política externa de Lula, agora premiada por necessidade de relação com os Estados Unidos. Já a segunda opinião em destaque diz que a Previdência está envelhecendo mal. Envelhecimento pressiona sistemas previdenciários. No Brasil, escolhas fiscais agravam rombo. Já o último texto de opinião em destaque de hoje fala sobre o alerta contra o sarampo. Temporada de cruzeiros de verão eleva a preocupação com a enfermidade em São Paulo.
Já no Supremo Tribunal Federal, temos aqui alguns destaques também no site de notícias. TV Justiça destaca o direito de greve no programa Artigo 5º. Também temos aqui que o Supremo terá uma programação especial para lembrar o 8 de janeiro. Atividades integram a campanha Democracia Inabalada e destacam a resiliência e a força das instituições brasileiras. STF invalida a lei de Mato Grosso que exigia idade mínima para ingresso na magistratura estadual. Aqui diz que o entendimento é de que estados e Distrito Federal não podem estabelecer exigências que não estejam na lei orgânica da magistratura nacional. Agora, no site da Agência Brasil de hoje, temos aqui um grande destaque para a economia, que Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale. Esse contrato prevê ainda desenvolvimento de negócios em baixo carbono. E passagens de ônibus em São Paulo sobe 6%. Falando sobre meio ambiente, o projeto fortalece turismo de base comunitária no litoral sul do Rio de Janeiro. Na saúde, aqui diz que o Ministério lança edital para formar agentes populares de saúde. A chamada pública fica aberta até 18 de janeiro. Também temos aqui na cultura, conheça os enredos das escolas do Grupo Especial do Rio em 2026. Em protesto em São Paulo, pede soltura de Maduro e autonomia da Venezuela. Aqui diz que esse ato foi realizado em frente ao consulado dos Estados Unidos. Estados Unidos reduzem recomendação para 4 vacinas infantis, incluindo a gripe. Aqui diz que rotavírus e hepatite A também ficam de fora. E por último, o dólar cai para R$ 5,40 após a invasão à Venezuela. A bolsa sobe 0,83% e aproxima-se dos 162 mil pontos. E esses foram os principais destaques nos sites de alguns dos jornais aqui do nosso Brasil. Quero agradecer a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.